Olá, olá, Deus abençoe a todos que nos acompanham neste momento. Hoje, em horário especial, um pouquinho mais tarde, estamos iniciando mais um episódio do devocional A Boa Parte. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Antes de mais nada, se inscreva, deixe o seu comentário, deixe o seu like, compartilhe com os seus amigos, não custa nada. Em menos de um minuto você faz isso e nos ajuda com o nosso canal, porque o YouTube, vendo que as pessoas estão interagindo, vai entregar esse conteúdo para mais pessoas, tá bem? Já abra sua Bíblia aí no Evangelho segundo Mateus, capítulo 6. Nós vamos ler do versículo 25 ao 34, que particularmente para mim é uma das passagens bíblicas mais profundas, que mais revelam o cuidado de Deus sobre o seu povo e que muito me ajudou e muito tem me ajudado de um tempo para cá. E ao decorrer do vídeo, eu vou falar um pouquinho com você sobre uma experiência que eu tive com essa passagem, tá bem? Vamos lá então, Mateus capítulo 6, versículo 25. Vamos lendo e entendendo o que Cristo quer nos dizer. Portanto, vos afirmo, não andeis preocupados com a vossa própria vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as roupas? Contemplai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o vosso Pai Celestial as sustenta. Não tendes vós muito mais valor do que as aves? Qual de vós, por mais que se preocupe, pode acrescentar algum tempo à jornada da sua vida? E por que andeis preocupados quanto ao que vestir? Observai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham e nem tecem. Eu, contudo, vos asseguro que nem Salomão, em todo o esplendor da sua glória, vestiu-se como um deles. Então, se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Até aí, vamos entender um pouquinho o contexto disso. Nos versículos anteriores, que foi o assunto do último episódio do nosso devocional, Jesus ele fala forte a respeito de não ajuntarmos tesouros nessa terra, de não colocarmos o nosso coração nos tesouros dessa terra e muito menos servir a mamon, servir às riquezas, servir ao dinheiro. Então Jesus ele explica nos versículos anteriores que o nosso foco não deve estar no dinheiro, nas coisas materiais. E agora ele diz o seguinte, sabendo que temos necessidades, ele diz o seguinte, olha, vocês não devem ficar preocupados com o que vocês vão comer ou vestir. Jesus vai falar aqui, com esse comer e vestir, das necessidades básicas do ser humano. Quais são as nossas necessidades básicas, financeiramente falando, materialmente falando? Comida, bebida, certo? Roupa, uma casa para morarmos, uma cama para nos deitarmos, o pão de cada dia. Jesus está trazendo aqui com esse discurso uma garantia. Atenção a essa palavra que eu estou usando. O Senhor Jesus nos dá uma garantia. Qual? De que essas necessidades básicas que temos, o pão de cada dia, ele não vai nos deixar faltar em momento algum. Logo, nem todo crente
nem todo cristão será rico. A teologia da prosperidade, ela diz o contrário, que se você é crente, se você é cristão, você tem que ser rico, você tem que ser próspero, você tem que ter uma vida plena no sentido material. Mas não é o que Jesus está dizendo aqui. Uma coisa eu te garanto, nem todo cristão vai ser rico, porque isso vai muito do seu trabalho, do seu esforço, de você ter uma profissão ou um negócio lucrativo. Mas a garantia que Jesus está dando é a seguinte: eu não vou deixar faltar nada para o meu povo. Eu não vou deixar faltar nada para aqueles que me servem. E ele usa dois exemplos aqui maravilhosos para que a gente confie no que ele está falando. Primeiro ele fala o seguinte: olha para as aves, né? Olha para as aves, versículo 26. Contemple as aves do céu. Elas não semeiam, elas não colhem, elas não armazenam em celeiros. Contudo, o vosso Pai Celestial as sustenta. Não tem de vós muito mais valor do que as aves? Então ele manda a gente observar as aves. Elas não trabalham, elas não ajuntam, elas não guardam, elas não têm, vamos dizer assim, um trabalho, uma profissão, uma renda. Mas Jesus está dizendo, o Pai cuida delas. Ele não vai, imagina se ele não vai cuidar de você. Você que trabalha, você que se esforça, você que estuda, você está aqui me acompanhando, talvez você acorda cedo, você dorme tarde, você é uma pessoa esforçada, uma pessoa dedicada, uma pessoa que soa a camisa lá no seu trabalho, que dá a sua vida na sua profissão. Você acha que Deus não vai cuidar de você? Não se trata de mérito. A gente sabe que tudo que vem dele é por graça, por misericórdia. Mas ele traz esse exemplo da ave para que a gente venha pensar, para que a gente venha colocar a cabeça para pensar. Se eu cuido das aves, eu não vou cuidar de você? Eu não vou cuidar de você a quem eu criei e não apenas criei como criei a ave, mas a quem eu tomei para mim e chamei de filho? Por meio de Cristo Jesus, nós somos filhos de Deus, não apenas criatura. Se Deus cuida das suas criaturas, ele não vai cuidar dos seus filhos, do seu povo, daqueles que ele chamou das trevas para a luz. Ele não dá só o exemplo das aves, ele dá o exemplo dos lírios, das flores, que, né, no versículo 28, observai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem tecem, mas eles se vestem melhor do que Salomão. Se eu cuido deles, eu não vou cuidar de vocês, vocês valem muito mais do que as flores, do que os lírios. Então, o Senhor Jesus nos faz um convite aqui, pessoal, à confiança. Ele nos faz um convite a descansar. Tanto é que na King James, o título, ou melhor, o subtítulo dessa passagem é esse aqui. Vou ver se eu consigo mostrar para você. Ó, descanso na providência divina. Isso daqui, pessoal, é um convite ao descanso. Isso não quer dizer, é bom sempre deixar claro, né? Deixar bem explicado. Isso não quer dizer que você possa tomar a seguinte decisão. Então eu não vou trabalhar, as aves não trabalham, só vou ficar voando por aí, passeando por aí, eu só vou descansar, os lírios não fazem nada e Deus cuida deles. Não, de maneira nenhuma. Nós trabalhamos, nós vamos em busca do pão, mas o que Jesus está falando é o seguinte: descansa, aqui dentro, descansa. Talvez você está impossibilitado de trabalhar por alguma situação, uma situação até física, de saúde, você adoeceu, você não está conseguindo trabalhar, Deus vai cuidar de você. Isso daqui, pessoal, não é papo de coach, isso daqui não é mensagem devocional, isso aqui é a garantia que Jesus Cristo nos dá. Ele vai cuidar de você. Inclusive, eu gostaria de convidar você a escrever aqui no comentário: Deus está cuidando de mim. Vou repetir: Deus está cuidando de mim, pois eu creio nisso e você também deve crer. Afinal de contas, são as palavras de Jesus. Antes da gente concluir, que tem mais coisas aqui para a gente pensar, deixa eu contar a minha experiência. Eu já contei até em algumas lives que fizemos. Quando eu estava para tomar a decisão mais importante da minha vida, que era deixar
no trabalho que eu estava, e o único trabalho, assim, que eu tive de fato em toda a minha vida, numa instituição religiosa, quando eu estava para tomar a decisão de me desligar e recomeçar a minha vida, eu fiquei com muito medo, porque eu pensava assim, a única coisa que eu sei fazer é isso. Eu pouco trabalhei antes de entrar nessa instituição. Eu não tenho uma casa, eu não tenho um carro, eu não tenho uma reserva financeira, eu não tenho nada. Só que eu não posso continuar aqui pregando coisas que batem de frente com a palavra de Deus, ensinando coisas erradas, promovendo heresias, enfim. E eu estava com medo. E foi justamente nessa época que eu li essa palavra. Que eu li e o Senhor Jesus falou o seguinte para mim: eu vou cuidar de você. Eu cuido das aves, eu cuido dos lírios, eu vou cuidar de você. Não vai te faltar o pão, não vai te faltar o básico necessário para sobreviver. Não vai te faltar. E eu criei nessa palavra. Eu depositei fé e confiança nessa palavra. Eu tomei a minha decisão, já fazem alguns meses. E eu te garanto, como testemunho, que Deus não tem deixado faltar nada. Luxo, não temos. Ostentar, piorou, não tem nem o que ostentar. Mas o pão de cada dia, o que comer, o que vestir e um teto sobre a nossa cabeça, não tem nos faltado. Desde o dia que tomamos a nossa decisão, Deus tem cuidado de nós. Então eu deixo aí esse meu testemunho, essa minha experiência, para você que está passando um momento difícil na sua vida. Deus vai cuidar de você. Tá bem? Tá certo? Então não esquece de escrever aí. Deus está cuidando de mim. Vamos avançar agora ao versículo 31. Já estamos chegando ao fim desse discurso. Portanto, qual é a conclusão de tudo isso? Não vos preocupeis dizendo: que iremos comer, que iremos beber, ou ainda, com que nos vestiremos? Pois são os pagãos que tratam de obter tudo isso. Mas o vosso Pai Celestial sabe que necessitais de todas essas coisas. Glória a Deus, louvado seja Deus. Pessoal, não é a primeira vez, não é a primeira vez nessa passagem e nem nas outras que já lemos, que Jesus se refere a Deus como nosso Pai. Nós não estamos falando só de um Deus, nós não estamos só falando de um Senhor, nós não estamos nos referindo apenas a um rei, a um criador, nós estamos falando de um Pai. Você que é cristão, você que está em Cristo, olhe bem para mim, você tem um Pai. Você sabe lá o peso que é isso? Você sabe lá a grandeza que há por detrás disso? Você sabe lá o privilégio e a segurança que isso nos traz? Nós temos um Pai. Se o nosso Pai humano, ele faz de tudo pela gente, na maioria dos casos, é claro que tem as suas exceções, mas o Pai, se precisar, ele se joga na frente de um carro para salvar o filho. O pai tira da própria boca para dar para o filho comer. O pai humano, o pai terreno. Agora você imagina o Pai Celestial, o Deus Todo-Poderoso. Você tem um Pai. Olhe bem para mim. Você tem um Pai que cuida de você e que não vai deixar faltar nada para você. Amém? E ele continua dizendo na conclusão, versículo 33 e 34. Tem duas coisas que vamos falar ainda. Fique comigo até o final. Buscai, assim, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. O que é buscar em primeiro lugar o reino de Deus? É procurar agradar ao Senhor, viver uma vida santa, que Ele mesmo te capacita a viver, priorizar a vontade dEle, priorizá-lo acima de tudo, colocá-lo como o primeiro na sua vida. Buscar o seu reino é viver conforme a palavra de Deus orienta. Você vê que
esse sermão da montanha que começou no capítulo 5, nós tivemos muitos ensinamentos e nós conhecemos isso, especialmente no capítulo 6 em diante, como viver no reino. Então, buscar em primeiro o reino de Deus é viver conforme Cristo nos ensina a viver, perdoando, amando os inimigos, confiando, sendo sal, sendo a luz, tudo que já vimos até aqui. Devemos buscar a cada dia nos parecer mais com Ele, nos conformarmos à sua imagem. Repito, Ele mesmo nos capacita a isso. Sozinho jamais poderíamos. Mas o cristão, a cada dia com Deus, a cada dia crescendo com Deus, ele vai sendo transformado de glória em glória à semelhança de Cristo, até o dia em que Cristo nos tomará para Ele e de fato seremos transformados por completo. Quando nós buscamos em primeiro lugar o reino de Deus, quando vivemos para o reino, não para uma religião, não para uma placa de uma igreja, mas para o reino de Deus, como servos, como filhos, como súditos desse rei, então as demais coisas serão acrescentadas. O que são as demais coisas? Tudo isso que lemos aqui: o pão, a bebida, o cuidado, as necessidades básicas. Deus há de cuidar. Não confunda esse versículo. Não quer dizer que você vai buscar em primeiro lugar o reino de Deus e todas as coisas que você quer serão acrescentadas. Não. Todas as coisas ou as demais coisas são essas que já vimos aqui. As necessidades básicas que o Senhor cumpre. E concluindo, versículo 34 diz assim: portanto, não vos preocupeis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. É suficiente o mal que cada dia traz em si mesmo. Jesus encerra esse discurso e esse capítulo de forma belíssima, nos trazendo a seguinte orientação: viva um dia de cada vez. Vou repetir: viva um dia de cada vez. Muitas pessoas andam ansiosas, andam preocupadas, aflitas, porque elas estão da seguinte maneira: elas estão carregando dentro delas o que aconteceu ontem, elas pegam o que aconteceu ontem, somam ao que está acontecendo hoje e somam ainda com as preocupações do amanhã. Aí os problemas, as lutas, as dificuldades do passado, do presente e do futuro estão tudo juntas dentro dela. Como é que fica a cabeça de uma pessoa dessa? Ela não tem cabeça. Ela vive estressada, preocupada, ela não dorme, ela não come, ela não se alimenta. Aprenda a viver um dia de cada vez. O que aconteceu ontem, deixa para trás. O que aconteceu hoje, antes de dormir, dobre os seus joelhos, conversa com Deus, desabafa com Deus, chore diante de Deus se precisar, porque amanhã é um novo dia, uma nova luta. E o Deus que cuidou de mim e de você ontem, está cuidando hoje e vai cuidar amanhã. Tá bem? Então, assim encerramos este episódio e também encerramos o capítulo 6 com esse convite de Cristo a descansarmos na providência divina. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, louvado seja o teu nome por esta palavra. Aleluia. Glória a Deus. Louvado e exaltado seja Cristo por esse convite ao descanso, por esse convite à segurança, à paz, à confiança. Nós aceitamos esse convite, Pai, e lançamos sobre o Senhor todas as nossas preocupações, ansiedades, inquietudes. E confiamos, Pai, no teu cuidado. Ó Deus que cuida das aves, ó Deus que cuida dos lírios, cremos no que o Senhor disse, que está cuidando de nós. Obrigado, Pai. Graças te dou, porque o pão de cada dia o Senhor não nos deixa faltar. Às vezes tem um pão com Nutella, às vezes só tem o pão, mas o pão o Senhor não deixa faltar. Nem sempre temos o que queremos, mas temos o que precisamos, porque o Senhor não deixa faltar. Obrigado, Pai. Que sejamos filhos obedientes, mas não apenas obedientes, filhos que confiam no Pai. Vem, Senhor, vem o teu reino. Faça a tua vontade. Ajuda-nos a viver de acordo com o teu reino, não de acordo com as normas de uma religião.
Ó Pai, sustenta a todos. E que cada palavra dita aqui neste devocional jamais se perca e que ela esteja bem guardada dentro do nosso coração. Obrigado, Senhor. Amém e amém. Deus abençoe, tenham todos uma excelente tarde, um excelente dia e até amanhã, onde iremos iniciar o capítulo 7 de Mateus.